Bom dia, graça e paz seja convosco. Mais um dia se iniciando, mais um dia nós estamos sendo presenteados por Deus com a dádiva do dom da vida. Eu peço que nesta manhã você possa elevar o seu pensamento a Deus, que você possa, neste momento de devocional pela manhã, você possa escutar Deus falando com você possa entender que Ele é o teu sustento. O tema desse devocional é: a verdadeira importância é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o alimento que nós precisamos. Deus, a palavra dele é tão importante que ela se fez carne. Porque diz no Evangelho, segundo escreveu João, que no princípio o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. O Verbo é a palavra de Deus. E o texto base qual nós vamos usar para este devocional nesta manhã é apenas um versículo que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no verso 4, que diz assim: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse cenário neste capítulo de Mateus foi o momento que testifica a palavra que Jesus estava sendo tentado pelo diabo. Diz a palavra do Senhor que Jesus estava há 40 dias e 40 noites jejuando, e quando teve fome, apareceu o inimigo e disse: Se tu és o filho do homem, transforme essa pedra em pão. E Jesus, sabendo que ele era filho de Deus, sabendo que ele tinha poder para fazer isso, não fez. Mas, ao mesmo tempo, ele nos dá uma lição para que possamos refletir. Por isso a palavra de Deus é acessível a nós, para que nós possamos entender os ensinamentos daquele que é Deus, que é a palavra que se fez carne, para que possamos andar bem e comer o melhor desta terra. E ele disse aí a verdadeira importância a Satanás, quando Satanás tentou ele, porque no seu momento de maior dificuldade, no seu momento de fraqueza, ao qual você possa já ter identificado suas fraquezas, o que te traz angústia, o que você não consegue controlar, as necessidades da alma que te aflige. No momento que Jesus teve fome, no momento exato, depois de 40 dias e 40 noites que o inimigo veio tentar ele, duas coisas nós temos que entender: a estratégia do inimigo de saber o momento certo de atacar. E friso algo, e ele não ataca sem ter um alvo específico. Ele sabia que Jesus estava com fome. Só que Jesus nos ensina a verdadeira importância, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu friso mais uma vez que a palavra que sai da boca de Deus se fez carne, ele é Jesus. O homem não vive do pão, mas vive da palavra que sai da boca de Deus. No Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 6, Jesus disse que ele é o verdadeiro pão, que o maná que Deus deu ao povo que era desobediente a ele, quando ele tirou com mão de ferro o povo que estava cativo no Egito, nas mãos de Faraó, Deus levou eles pelo caminho do deserto. E essa palavra, assim também, como Jesus disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, é enfatizado no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, que Deus diz no verso 3 que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra, para que o povo pudesse entender
que Deus é tão maravilhoso que tudo que se existiu naquela época que o povo atravessava o deserto foi pelo poder da palavra de Deus. Deus os tirou, fez eles atravessarem o Mar Vermelho pelo poder da palavra. Deus supriu as necessidades daquele povo, ao qual o sapato não envelhecia, as roupas não encolhiam. Todo dia era colhido o maná que Deus derramava para alimentar o povo. O povo murmurava e Deus mandou as cordonices. Só que Deus fez eles passar por esse caminho de deserto para os provar, para eles entenderem que a verdadeira necessidade deles é aquele que, quando ouvia o clamor do povo cativo nas mãos de Faraó, quando eles estavam sofrendo, ele foi lá por intermédio do seu servo Moisés e do seu irmão, o sacerdote Arão, os livrou das garras do Egito, das mãos de Faraó, e sustentou esse povo durante o deserto. E o verdadeiro maná que nós temos que entender, como eu disse em João capítulo 6, que Jesus disse que ele é o verdadeiro pão que desceu do céu, ele é o pão da vida, ele não é o maná, que no outro dia já não estava bom porque era colhido esse maná, esse alimento que Deus derramava dos céus ao povo, a providência divina todos os dias, no outro dia se estragava. Só que Jesus é o verdadeiro pão vivo. O corpo dele, quando participamos da ceia, simboliza este pão, o corpo que foi entregue pela remissão dos nossos pecados, e o sangue derramado nos purifica de toda imundície e de todo pecado. E Jesus nos mostra a importância verdadeira que nós temos que entender. Não são as coisas passageiras, não é o alimento que é o pão, não são as vestes. Deus sabe das nossas necessidades diárias, mas Ele enfatiza o que é importante para todos nós. E o Filho é o exemplo da plenitude do Pai, de obediência, e nos caminha num caminho que deveremos entender para que possamos estar conectados e bem com Deus. Que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando você tem Cristo, que é a palavra, você tem tudo, porque Ele é o autor da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é Emanuel, Deus conosco. Cristo é o caminho. Ele é a verdade. Não há vida sem Cristo, porque Ele é o autor da vida. Ele é a palavra ao qual Deus dá decreto para que tudo fosse criado. E tudo que existe até hoje foi criado pelo poder da palavra. Por isso que o alimento fundamental e mais importante é a palavra de Deus. Que você tenha um ótimo dia, reflita nisso, meu irmão e minha irmã. Você que está aqui neste canal e vai ter a oportunidade de ouvir esse devocional. A palavra de Deus em primeiro lugar, porque a palavra se constitui no reino à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Ele é Cristo. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Que você tenha um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus. Amém.